Na nossa aula de hoje, nós vamos ver fração geratriz da dízima periódica composta, né? Então, a nossa dízima agora vai ser composta. Nós já vimos como fazer a dízima periódica simples, né? Como é que a gente descobre a fração que gera uma dízima periódica simples. Agora, nós vamos descobrir como é a fração que gera uma dízima periódica composta, né? Como é que a gente descobre quem é essa fração no caso, né? Como é que a gente vai fazer para descobrir ela. Então, vamos lá. Lembra que na casa da dízima periódica simples, né, o que a gente fazia? A gente pegava lá a nossa dízima, que no caso vai ser essa daqui, né, ó, a dízima periódica é essa, ela é composta por quê? Porque se repetem dois números, né, ou seja, tem dois números aqui que se repetem depois da vírgula, ou seja, lembra, não é o 6 que se repete, é o 7 e o 0, o 7 e o 0, ou seja, 70, 70, 70, 70, né? Então, para se repetir esses dois números, ela é uma dízima periódica composta. Então, lembra, que aquele sinalzinho de menos eu coloco lá no resultado final, né? Então aqui primeiro eu vou dizer que a minha dízima é essa, viu? Eu vou colocar o sinal de menos só no meu resultado, né? Aí como é que a gente faz, ó? Lembra que no caso da dízima periódica simples, a gente só pegava isso aqui, né? E descobria quantos números se repetem, não é isso? E de acordo com a quantidade de número que se repetia, a gente multiplicava por 10, por 100 ou por 1000, né? A dízima periódica composta não é assim, viu? Ela tem uma regra diferente, ou seja, pelo fato dela ser composta e se repetir em dois números, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar ela por 10, né? Então essa daqui não vai ser a nossa equação número 1, não vai ser a nossa primeira equação, né? A equação 1 que a gente vai subtrair da outra não vai ser essa, viu? Essa daqui é só o determinante ali do x, né? Para me determinar quem é a minha equação. Mas a minha equação 1 eu vou formar da seguinte forma, ó. Pegando aquela minha equação que nós montamos ali, né? E multiplicando ela primeiramente por 10, viu? Lembra que quando a gente fazia essa multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, a gente já encontrava a segunda equação no qual a gente ia subtrair, né? Não é o caso daqui, viu? Então, por via de regra, quando a dízima periódica for composta, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar ela por 10 para poder encontrar a minha primeira equação. Então, nós vamos fazer, ó, 10 vezes x, 10x, viu? Igual. Lembre que quando a gente multiplicar aqui por 10, ó, a nossa vírgula vai correr uma casa decimal aqui, ó, e meu número vai ficar 56,70, né? Então essa daqui, ó, é quem vai ser a minha primeira equação. Aqui no caso da dízima periódica simples, a minha primeira equação era a outra que a gente criou aqui com o valor de x, né? E essa daqui já seria a nossa segunda, que no caso não vai ser esse, né? Como a equação é composta, a primeira coisa que a gente vai fazer para descobrir a nossa primeira equação é multiplicar ela por 10, viu? Então, como a gente multiplicou por 10, essa multiplicação aqui, ou seja, esse resultado da nossa multiplicação por 10 é quem vai ser a nossa primeira equação, viu? E essa nossa primeira equação nós vamos subtrair da segunda. Aí agora o que a gente faz? Como é que a gente vai achar a segunda equação? Ó, a gente conta quantos números se repetiu no período aqui, ó. Viu? Então aquela multiplicação por 10, primeiramente, ela é obrigatória. Eu tenho que multiplicar por 10. Aí agora eu vou conferir, ó. No meu período se repetem dois números. Então, se repetem dois números, essa minha equação eu vou multiplicar ela por 100, né? Então, nós vamos fazer aqui agora, ó. Viu? Vamos multiplicar toda ela aqui por 100, ó. 10 vezes 100 vai dar 1000. Aí vai dar 1000x. 10x vezes 100 vai dar 1000x, né? Viu? Porque lembra, é só fazer 1 vezes 1 e vai aumentar mais um zero aqui, né? Porque é 10 vezes 100, certo? Igual. Nós multiplicamos aqui, né? O primeiro membro. Agora nós vamos multiplicar aqui o segundo. 56,70 vezes 100, ou seja, como aqui tem dois zeros, ó, esses dois zeros vai fazer a vírgula andar mais duas casas aqui, ó. Aí meu número vai ficar 56, ou seja,
670, né? Porque a vírgula vai parar agora depois do zero ali do primeiro 70, né? Aí a vírgula parou aqui, né? Parou depois desse número. E aqui no final vai se repetir a mesma situação. 70, 70, 70, 70, né? Os três 70. Viu? Aí o que que acontece? Essa aqui vai ser a minha segunda equação, né? E aí o que que eu faço com essa minha segunda equação? Essa minha segunda equação, como a gente já viu, a gente subtrai ela da primeira, né? Então essa foi a segunda. Então nós vamos subtrair da primeira. Então nós vamos diminuir ela do 10x, né, que ficou sendo a primeira, porque aquela dali, né, ela é obrigatória multiplicar por 10, ela não fica sendo a minha primeira. A minha primeira vai ser aquele resultado da minha multiplicação por 10. Então essa do 10x aqui é a minha primeira equação, né, da minha primeira multiplicação. Lembra, essa regra são para os números compostos, né, para a dízima periódica composta, para a gente descobrir quem é a fração geratriz dela, viu? Aí aqui se repete o mesmo, 70, 70, 70, né? Tentando fazer aqui que a caneta não está me ajudando hoje. Pedi outra, mas até não chegou ainda. Então aqui, vamos lá, 70, 70, 70. Aqui foi a minha primeira fração, viu? Que nesse caso nós vamos subtrair aqui uma da outra, né? Nós vamos fazer essa continha de menos aqui. Nós vamos subtrair essas duas frações, né? Nós vamos subtrair, esses dois números decimais. Lembra bem o que que acontece na subtração desses dois, na hora de fazer essa dízima periódica, né? O que que acontece aí? A gente tem o cancelamento justamente desse 70 por esse aqui, né? Eu esqueci de botar até reticências aqui, né? Mas vocês já sabem que aqui é infinito, né? Tem que ter reticências aqui, viu? Tem que ter os três pontinhos aqui das reticências, né? Sim. Aí lá, subtraindo ali a gente já sabe que vai dar zero, né? Aí vamos fazer agora só a outra subtração. Vamos lá. A gente tem bem, vamos pedir um emprestado, né? Vai ficar 10. Vamos pedir um emprestado aqui, vai ficar 10. A gente vai ter aqui 10 menos 6. Vou ver se eu consigo, que agora foi que travou tudo mesmo. Então vamos lá, deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui vai ficar 10, né? E aqui ficou 6. Então aqui quando você fizer 10 menos 6, aqui vai ficar 4. Viu? Quando você fizer 6 menos 5, aqui vai ficar 1, né? Aí aqui baixou o 6, aqui baixou o 5, igual, né? Aí se eu tenho 1000 e tiro 10, viu? Se eu tenho 1000 e tiro 10, vai ficar 990, né? Porque do 1000 eu vou tirar 10, vai ficar 990x, certo? Aí aqui da mesma forma, aí acaba virando uma equação de primeiro grau, né? Como é que a gente resolve as equações de primeiro grau? Lembra lá, vai ficar lá 990x, né? Que aqui é a minha equação de primeiro grau que a gente encontra ali. Ou seja, eu chamo a equação de primeiro grau porque a gente tem que determinar o valor do x, né? Aí ela já é bem conhecida de você, né? Deixa eu ver se eu faço aqui a letra melhorzinha, forçando aqui um pouco a caneta, né? Então aqui, como é que fica agora? X é igual aos 5.614, que foi o resultado da nossa subtração ali, né? Dividido pelos 990, que foi o resultado da nossa subtração do 1000 pelos 10, né? Aí aqui agora a gente vai precisar só dividir ou simplificar, né? No caso aqui, os nossos 5.614. Então a gente tem como a gente descobrir quem é o divisor? Tem como a gente descobrir. Como é que a gente pode fazer bem para descobrir quem é esse divisor, né? A gente pode simplesmente, lembra lá, fazer a soma deles, né? Então aqui eu tenho, ó, 6 mais 5, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 4 são 16, né? 4 e 1, 5,
5 e 6, espera aí, 5 e 6, 11, 11 e 1, 12, 12 e 4, 16. Só que nesse caso aí ele não dá para simplificar por 3, né? Não tem como a gente fazer essa simplificação por 3, né? Para simplificar logo o 2, 9, que o 9, 9, 18 daria, né? Mas só que tem um caso, os dois números são pares, ó, né? Viu? Se eles são pares, dá para mim simplificar eles por 2. Né? Quando eu somei ali, eu já vi, né? Que 5 mais 6 são 11, 12, mais 4 são 14. Não dá para simplificar por 3, né? Mas tem um ponto que eu ia tentando logo simplificar para reduzir ao máximo, né? Mas só que os dois são pares, né? Se eles são pares, tem como a gente dividir ele simplificar por 2, né? Onde 5.614 dividido por 2, você vai encontrar 2.000, né? 807, não é isso? Isso, 2.807, viu? Então, é 2.807. A metade de 5.614. E a metade de 990 vai dar 495, né? 495, isso, 495. Então pronto, aí agora aqui, né? As duas, né? Ou seja, não tem como eu dividir as duas, né? Viu? Porque eles não são divisores, a gente já viu que eles não dão para dividir por 3, né? E aqui está faltando só acrescentar o sinal de menos, né? Então aqui, a minha fração geratriz da minha dízima periódica menos 5,6707070, né? É igual, né? Ou seja, a minha fração que gerou aquela dízima, né? Foi justamente o 2.807 dividido por 495, viu? Aí lembra aqui, quando o número for alto, busca as regrazinhas de divisão. Aqui, como os dois são pares, a gente já sabe que dá para dividir por 2, né? Mas como a gente quer simplificar, para simplificar, a gente sempre procura um número maior, e a gente está tentando fazer essa simplificação. Lembra que eu posso somar e ver se eles são números que podem ser divididos por 3, que no caso aqui a gente viu que não é, né? Até que o 9 e o 9 aqui, ó, dá 18, né? Viu? O 99 teria como eu fazer essa simplificação por 3, né? Mas aqui em cima, o 5.614 já não teria, né? Porque aqui 3 vezes 6 daria 18, né? 10 por 3, viu? Aqui já ia dar para dividir, né? Mas nesse caso, os dois são pares. A gente dividiu por 2. Quando a gente dividir por 2, né? Aí se tornará, ou seja, aqui em cima eu tenho 17. Eu sei que não dá para dividir por 3 e nem vai dar por 2, né? Porque não é mais par. E aqui eu tenho 9,5, né? Aqui, ó, dá 14, dá 18. Aqui daria para dividir por 3, mas em cima não dá. Então lembra que o número que eu simplificar o numerador, eu também simplifico o denominador. Então, como ficaram números diferentes, esse número aqui é a minha fração geratriz daquela dízima periódica composta lá em cima, né? Então vamos lá, recapitulando. Primeira coisa que a gente faz, pega a nossa dízima, como a gente colocou aqui, ó, igual ela a x, né? Então x igual a minha dízima periódica, tá aqui colocado, tirado dali para cá, né? Primeira coisa a fazer é multiplicar ela por 10, foi o que a gente fez bem, ó, multiplicou por 10, viu? Aí lembra, no caso da dízima periódica simples, quando a gente multiplicava por 10, ela ficava sendo a nossa primeira equação, mas no caso da dízima periódica composta, não. Eu multiplico ela por 10 e esqueço ela. A minha primeira equação vai ser justamente o resultado daquela que eu multipliquei por 10, viu? E aí, para encontrar a minha segunda equação, no caso eu vou diminuir essa minha primeira aqui, eu vou conferir o período, ó, viu? Se repetiu dois números aqui, ó, então eu vou multiplicar por 100, né? Então 100 vezes 10 vai dar 1000x, né? Então 10x vezes 100, 1000x. E esse 100, quando eu multiplicar o meu segundo número aqui, ó, a vírgula vai correr mais duas casas, né? Então ela vai do 56 para depois do 70, como parou aqui, né? Viu? Aí agora sim, eu diminuo as duas, né? Lembra que os períodos aqui, como são 70 e 70, eles se anulam, né? Aqui vai zerar. E aqui o 0 menos 6 não deu, pediu emprestado. Ficou 10 menos 6 deu 4. Tiramos um daqui, ficou 6, né? 6 menos 5 ficou 1. Baixou 6 e baixou 5. E aqui 1000 tirando 10 deu 990, né?
Aí lembra, aqui é baseado na equação do primeiro grau, ou seja, a gente vai encontrar o valor de x, é como se eu estivesse procurando esse valor de x, né? Então, 990x igual a 5.614, então lembra, vai ficar x igual ao 5.614 e o 990 vai para onde? Vai para baixo do 5.614, né? Vou procurar para ver se dá para simplificar pelo maior número possível. Vimos se dava por 3, não dá, né? O denominador daria, mas o numerador não daria, né? Mas como os dois são pares, então eu posso fazer por 2. Quando a gente divide por 2, encontra dois números, né? Que da mesma forma, o denominador dá para dividir por 3 e o numerador não vai dar mais nem por 3 nem por 2. Então pronto, parou aí a nossa simplificação, né? Então, a fração que gerou a dízima periódica menos 5,670, né? Foi a divisão da fração 2.807 por 495, né? E daí a gente vai fazer agora a nossa atividade que está abaixo.